Nunca esteve tão fácil para o Botafogo ganhar uma Copa do Brasil como o do ano de 2025. Botafogo ou Vasco? Botafogo classificado. Botafogo ou Vasco? Botafogo. Vasco ou Botafogo? Botafogo. E o Botafogo joga em casa, joga no tapetinho, né? O pessoal fala. Eu vou ficar com o Botafogo 1-0. Ninguém pergunta se o Vasco é muito favorito contra o Botafogo. O Botafogo é muito favorito contra o Vasco. Tá? A partir disso. 3-0 contra o CSA, o Botafogo não é o CSA, meu amigo. Não com vocês não. 2-0 Botafogo. Então, só pra igualar as coisas aqui, pelo menos antes do jogo, 2-1 pro Botafogo. Botafogo? É. Botafogo, bebê. Se fizer, termina. Nos pés de Robert Guenan. Será? Será? Robert Guenan, pode ser o pênalti da vaga. Autorizado, pé esquerdo. Gol! O gigante da colina cala o Nilton Santos com mais de 40 mil pessoas. Começar ganhando, vamos tomar um empate e não levar nos pênaltis. Quartas de finais da Copa do Brasil 2025. De um lado, o Botafogo, time apontado como favorito por quase toda a imprensa. Do outro lado, o Vasco da Gama, constantemente desacreditado. A narrativa já estava pronta. O elenco mais caro, a folha salarial maior, a fase melhor. O Botafogo vai passar. Mas esqueceram de um detalhe. O peso da camisa vascaína é a força de uma torcida que nunca abandona. No primeiro jogo, em São Januário, o empate de 1-1 parecia confirmar as previsões dos comentaristas, mesmo dentro da colina. O cara que vai fazer o gol do empate dele, a gente vai perder, a gente vai ganhar. Mas o que a mídia não entendia era que para o torcedor cruzmaltino, acreditar nunca foi uma escolha. É um instinto. Enquanto o jornalista discutia favoritismo, o Vasco se preparava em silêncio, esperando o momento certo para responder dentro de campo. Chegou a noite do Nilton Santos. A casa botafoguense pulsava com confiança, acreditando em uma classificação tranquila. Só que o Vasco entrou com outra postura. Concentração, entrega e coragem para jogar de igual para igual. Logo no primeiro tempo, o inesperado aconteceu. Uma noite de Copa do Brasil e o foguetório maravilhoso do torcedor do Botafogo no Nilton Santos. Os papéis ali lançados da arquibancada dando aquele efeito visual muito bonito. O efeito cascata ali na entrada dos times em campo. Formiga, que imagem, que esse efeito dos papéis aí, esse efeito ele faz a gente lembrar ali futebol dos anos 80, 70, Formiga. Pois é, espetacular, tá tudo aí, Jorge. A verdade é que o futebol ele anda pra frente sempre, de braços dados com o passado várias vezes, até porque a gente só chegou até aqui porque o futebol tem uma história de quase 2 séculos, esse clássico tem uma história de mais de 100 anos, então tudo que está acontecendo hoje tem um passado que precisa ser louvado. Autoriza o árbitro. A saída é do Vasco e começa o jogo do Nilton. É Botafogo e Vasco, vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. A decisão é hoje, a definição da vaga é hoje. Mas a real é que Tietê sentiu. Tietê vai embora. E é amparado aí, e é consolado, né, Jordana, até pelos jogadores do Botafogo, alguns que jogaram com o Tietê no ano passado, né, Jô? Exatamente, né? E aí a gente traz aqui o detalhe, né? O Vasco trabalhou duro para recuperar o Tietê para essa partida. Teve um trabalho bem intensivo, mas o volante acabou sentindo aqui, saiu abraçado pelos companheiros. E o Matheus Carvalho com a camisa 85. Aí o lançamento é pro Coutinho. Coutinho chegou, encarou o Barbosa, tentou esse passe pro Benete. Ele vai dar a falta no Coutinho. Ótimas recordações do Nilton Santos. Coutinho, lá vem ele, pé direito. Neto largou, Nuno, gol! E só encostou para o gol. O Vasco abria a vantagem 1-0 e com esse gol, um pé já estava na semifinal. Sofre a falta, o Coutinho bate a falta.
pênalti do Neto. Nuno Moreira aparece para fazer o 7º gol dele na temporada e um gol importantíssimo que pode colocar o Vasco na semifinal. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Eu ia lembrar que o Coutinho tem ótimas lembranças desse estádio, dos 2 primeiros gols dele como profissional naquele 6-0 em cima do Botafogo em 2010 pelo Campeonato Carioca. O Neto toca nela, ela bate na trave, Nuno Moreira e o Vasco tá na frente. E aí eu preciso perguntar pra vocês dois, é falha do Neto? E aí, Lu, e aí, Formiga? Que absurda essa cobrança do Felipe Coutinho, assim, essa bola tinha endereço, e aí o Nuno, bola que o Botafogo encontra é a bola longa do Barbosa. Mas o clássico é clássico, e sofrimento faz parte do DNA vascaíno. O Botafogo conseguiu um pênalti, ainda na primeira etapa. Jorge, diga lá. Eu tô falando como uma visão aqui, ó, da cara do lance. Verrete e Marlon Vocês viram gols de pênalti com a camisa do Botafogo. Um deles na final da Libertadores, do pênalti mais importante da história do clube. Ele vem pra bater o pênalti. Alex Telles assumiu a responsabilidade, bateu e empatou o jogo. Daí em diante, a partida se transformou em tensão pura. O Botafogo, pressionado pela obrigação de vencer, em casa, pouco produzia. O Vasco, seguro, resistia como um verdadeiro gigante. Minuto após minuto, a ansiedade crescia até o apito final. Alex Telles! Cobrança de pênalti no cantinho. O Léo Jardim foi, hein? Foi tentar buscar, mas muito bem batido, Alex Telles. Muito experiente, muito importante, muito decisivo para o Botafogo. E é importante falar que justamente no momento que acontece a transição ofensiva, eu estava ressaltando aqui a dificuldade que o Botafogo tinha de sair com essa bola, né? Mas como o Vasco sobe com muitos jogadores e dá esses... Fim de jogo! Fim de jogo do Newton Decisão nos pênaltis. E aí o destino resolveu escrever mais uma página na história do Vasco. De pênaltis. Damas e cavalheiros, é de meu agrado informar-lhes que há definição por penales. Sapinho apareceu. Assim disse o Sapinho, isso é um dos melhores memes da internet, né? Solta o Sapinho no WhatsApp, manda pra galera. A minha curiosidade é saber de onde surgiu a porra desse sapo. Não faço ideia. Bom, vamos pros pênaltis. Primeiro jogo, 1-1, placar se repete nesse jogo de volta. E a gente viu no segundo tempo, Luana Maluf, um pouco do que foi visto do primeiro, um Botafogo mais presente, atacando, criando mais? Sim, a gente viu um pouco desse cenário, mas o Vasco conseguiu equilibrar, né, ao longo da partida. Para uma última conversa antes da disputa dos pênaltis. Vai ter disputa de pênaltis na Copa do Brasil. O único confronto, justamente o nosso aqui da GTV, o único que será decidido no drama, no desespero dos pênaltis, na agonia dos pênaltis. E a gente trouxe essa informação ao longo da transmissão, com o Léo Jardim. O Vasco só perdeu uma decisão por pênaltis, né? O Léo Jardim, nessas decisões que o Vasco teve com ele debaixo da trave, ele pegou 6 cobranças. Ele bate o pênalti de cavadinha. Vamos lá, Verrete. O Vasco vai abrir a série de cobranças. E o Neto mal chegou, já vai ter a sua primeira grande decisão com a camisa do Botafogo. São 2 caras experientíssimos. O Verrete identificado, artilheiro, gols importantes na temporada. O Neto com uma carreira internacional enorme. Começa a disputa de pênaltis. Verrete na cobrança. Lá vem ele de pé direito. Gol do Vasco! Bola de um lado, goleiro Neto do outro, do Botafogo. O herói da vez, Léo Jardim. Logo na primeira cobrança, o mesmo Alex Telles, que havia marcado no tempo normal, foi para a bola. Repetiu a batida, mas encontrou pela frente a muralha vascaína. Léo Jardim adivinhou o canto, voou e fez uma defesa monumental que incendiou a alma vascaína no Newton Santos. Acerta o canto, paredão, Cruz Maltino e pega o
Pênalti do Alex Telles. Ele pega o pênalti do cobrador oficial, que manteve a cobrança do tempo normal, né? O Alex Telles tinha batido muito bem com a bola rolando. O Léo Jardim já tinha ido no limite do limite e não pegou, porque foi muito bem batido. Agora o Léo Jardim explodiu muito rápido na bola, né? Ela foi a meia altura ali. Da linha em diante, os batedores do Vasco mostraram personalidade, um por um. Todos converteram suas cobranças. O Botafogo tentava resistir, mas a cada gol Cruz Maltino, a arquibancada alvinegra ficava mais tensa, mais silencioso. Gaian autorizado, segundo pênalti Cruz Maltino na noite, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Vai lentamente pra bola o Gaian, pé esquerdo, gol do Vasco! De novo, bola de um lado, goleiro do outro. Até que chegou um momento decisivo. O último pênalti estava no pés de Roberto Renan, um jovem que já havia sentido o peso das críticas, mas agora carregava a chance de transformar dor em glória. Ele ajeitou a bola, respirou fundo. Será? Será? Neto do meio do gol. Se fizer, o Vasco vai para a semifinal e Fernando Diniz vai reencontrar o Fluminense. Robert Renan, pode ser o pênalti da vaga. Autorizado, pé esquerdo. Gol! Quando a rede balançou, o silêncio virou explosão. O Vasco da Gama estava classificado para a semifinal da Copa do Brasil, dentro do Nilton Santos. A festa era Cruz Maltina. A mídia esportiva, que havia duvidado do gigante, precisou se render. O gigante da colina cala o Nilton Santos com mais de 40 mil pessoas e vai disputar contra o Fluminense mais uma semifinal, a sua 10ª semifinal de Copa do Brasil. A festa com o torcedor Cruz Maltino. Mais uma vez, o Vasco provou que camisa e tradição e a torcida não se compara com dinheiro. Naquela noite, não foi apenas uma classificação, foi um recado. Foi a lembrança de que o Vasco é gigante por sua história, por sua gente e pela sua capacidade de renascer nos momentos mais improváveis. E no dia em que o Vasco calou o Nilton Santos, o futebol mais uma vez mostrou porque é apaixonante, porque nele quem acredita sempre alcança. E aí, que postura teve o Vasco nos dois jogos, né? No primeiro, acho que jogou melhor que o Botafogo. No segundo, resistiu taticamente aonde podia. Depois deu uma pane no primeiro tempo, mas no geral foi um time muito bem organizado. Bem-vindo ao Menino Sonhador, o canal que vive a emoção do futebol. Aqui, cada vídeo é mais que um conteúdo. Se você ama o futebol, esse canal é para você. Porque todo craque um dia foi um menino sonhador. E agora é sua vez de brilhar. Aqui sempre tem aquela resenha de quem ama o que faz. Então já chega chutando um like, se inscreve no canal e vem fazer parte do nosso time.